Ao longo dessa série, eu fui direto a um lugar que a maioria dos conteúdos sobre gestão evita. Eu falei por que o método não cola, os mecanismos que impedem o dono de se ver, os 5 espelhos que a empresa coloca na frente de quem lidera, e sobre o mindset que determina se a mudança vai acontecer ou vai se repetir em ciclo. Tudo isso apontou para o mesmo lugar, e hoje eu quero nomear esse lugar com clareza. Antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer contratação, antes de qualquer investimento em cultura, ou em processo, ou em estrutura, existe uma pergunta que deveria vir primeiro, e a maioria dos donos nunca para responder ela com honestidade. E antes de falar da pergunta, eu preciso desfazer um equívoco que eu sei que está na cabeça de alguns de vocês. Quando eu falo de consciência do dono como origem, eu não estou falando de autoconhecimento infinito antes de agir. Eu não estou dizendo que você precisa de anos de terapia para abrir uma reunião, por exemplo, de feedback. Eu não estou falando de espiritualidade corporativa. Eu não estou falando de meditação como pré-requisito de gestão ou de jornada interior desconectada de resultado. Eu falo de consciência, no sentido que eu trabalho, é algo muito mais prático que parece. É saber reconhecer quando você está reagindo em vez de estar conduzindo. É conseguir separar o que é cuidado com o resultado do que é necessidade de controle para se sentir seguro. É perceber o seu padrão antes que a empresa pague o preço por ele. E isso é totalmente operacional. Tem impacto direto em como você delega, em como você decide, como você constrói a cultura da tua empresa toda. Existe uma ordem que funciona e uma que não funciona. A ordem que não funciona é a mais comum: método, cultura e resultado. O dono implanta um método, espera que a cultura apareça como consequência e espera o resultado. E o ciclo não fecha porque o terreno não estava pronto. O método simplesmente escorrega e a cultura não se instala. E o resultado continua dependendo novamente da presença constante do dono. A ordem que funciona é um pouquinho diferente. É consciência, cultura e método. E lembrando, consciência primeiro. Não porque seja bonito, mas porque é o que sustenta o que vem depois. Quando o dono tem clareza de si mesmo, os seus padrões, as suas reações, do que reproduz sem perceber, a cultura que ele instala tem raiz. Comportamento que se sustenta porque quem lidera é coerente com o que declara. E quando a cultura tem raiz, o método encontra terreno e funciona. Ele não escorrega, ele cresce. E deixa ser mais concreta sobre o que acontece na prática quando o dono passa por essa porta. Não é que tudo fica fácil, tá? Não é que os problemas somem. O que muda é a qualidade dos problemas. A empresa que estava travada em problemas de sobrevivência, de rotatividade, de retrabalho, de dependência do dono em tudo, ou até o time sem autonomia, começa a ter problemas de crescimento, problemas de como escalar com o que está funcionando, de como desenvolver a própria liderança, de como manter a cultura quando a empresa dobra de tamanho. E esses são problemas bons, são problemas que provam que a empresa saiu de um ciclo e entrou em outro. E o que separa uma empresa que fica travada nos primeiros problemas de uma que chega nos segundos é quase sempre o mesmo: o nível de consciência de quem lidera. Empresas não têm teto de mercado, elas têm teto de liderança. E o teto de liderança só sobe quando o dono expande o que consegue sustentar internamente. Então chega a pergunta, a que eu faço para todo dono antes de qualquer outro movimento. A que, quando respondida com honestidade, muda a qualidade de tudo que vem depois. Quem você está sendo enquanto tenta construir essa empresa? Não quem você quer ser, não quem você acredita que é, muito menos quem você mostra nas reuniões de alinhamento. Eu quero saber quem você está sendo nas decisões difíceis, sob pressão, quando o resultado não vem, quando o time decepciona, quando você está cansado e ainda tem 3 problemas na frente para responder. Essa pergunta não tem resposta rápida, não tem resposta certa, ela só precisa ser feita com honestidade. O dono que consegue sentar com ela sem se defender, sem projetar no time ou encontrar explicação externa que encerra a conversa, já está num lugar diferente. Está no terreno onde o método pode crescer. E essa foi a série antes do método. 5 episódios e uma tese central. Empresas saudáveis começam na consciência de quem lidera. Não na estrutura, não nos processos, não no time, mas na condição interior do dono.
na clareza que ele tem de si mesmo, dos seus padrões, do que ele reproduz sem perceber e do que ele sustenta sem saber. Isso é o que eu trabalho antes de qualquer metodologia, não porque seja mais nobre ou mais profundo, mas porque um método instalado em terreno sem consciência não se sustenta. E eu aprendi isso acompanhando donos de empresas em setores completamente diferentes. Vi o mesmo ciclo se repetir com o mesmo resultado, até o momento que o dono decidiu fazer a pergunta diferente sobre si mesmo. Foi quando tudo mudou, não de uma vez, mas mudou. E no canal a conversa continua. O método existe, a cultura operável existe, os rituais, processos, governança, tudo isso existe e funciona. E agora vamos falar sobre isso com um terreno preparado, porque você já passou pela porta anterior. Então se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. E claro, se essa série fez sentido para você, compartilha com um dono que você conhece que está nesse ciclo. Em troca de time, ferramenta, método e continua no mesmo lugar. Às vezes a conversa certa, na hora certa, muda tudo.